dois aí, não. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui fala, de sorte de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio a este mundo e nos deixou muitos exemplos. O que mais? Exemplos, ensinamentos, ter bons exemplos, né? E foi feito fiador. Fiador como? O que é o fiador? Ele garante, e garantiu como se fosse um avalista, um aval de quem viesse a crer nele e teria a vida eterna. De quem vier. Se não vier, então não vai ter a vida eterna. Mas aquele que vem, ele garantiu vida eterna e vai morar com ele no céu. Então aqui também, nesse versículo, falando de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, declara o fato real de que toda a redenção, ela está vinculada, quer dizer, unida, vinculada completamente nele, Cristo, né? Ela não está vinculada nas nossas obras. A redenção do cristão não está vinculada na igreja, nada, é inteiramente em Cristo. Cristo lhe fez tudo isso a favor do homem. Ele não fez em favor dele. Jesus não procurou ser favorecido. Ele procurou favorecer os outros, de que ele deu a sua vida. Não veio para servir, né? Ele não veio para servir. Ele veio para servir, não para ser servido. Então quer dizer que ele não veio buscar favor a ele, favor dos outros. Ele fez tudo isso. Então, pelo que parece, poucos reconhecem isso. Que Jesus fez, né? Ele fez na cruz do Calvário para salvar o mundo, salvar o mundo da ira de Deus. Jesus foi feito o nosso fiador e autor e consumador da fé. Alguém leia lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. 12, 2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do Todo-Poderoso, do trono de Deus. Amém. Olha bem. Tem uma versão lá que fala alegria, se no Daniel tem, fala, né? Então, olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento, ele suportou a cruz. E desprezando, nessa que fala afronta, mas tem um que fala ignomia. Eu já tinha escrito aqui, então eu mudei, porque a minha está escrita afronta, eu escrevi afronta. Ignomia. Aí eu escrevi depois no comentário, foi rapaz.
e assentou-se à destra do trono de Deus. Quiser essa palavra, Minha. 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 Mas tem acento agudo no i. Não, mas então, é minha. Ignomínia. A palavra é complicada. Então, aí aquela outra explicada está escrito assim, né? E tinha coisa que eu pus, não o versículo está afronta, mas no comentário eu pus. Que é a mesma afronta, e assentou à destra de Deus. Jesus, ele nos ajuda até o final. Já que isso é o que a palavra consumador significa, que enquanto tenhamos fé nele. Nós temos que ter fé nele. E ele é a fonte de tudo. No entanto, a cruz era indispensável para que nós fôssemos redimidos. A morte de Cristo na cruz. Indispensável. E ele assentou a mão direita do Pai, diz aqui. Por que diz assim? Porque a sua obra estava completa na cruz, que foi uma obra terminada. Ele terminou a obra, repousou, ele descansou, está lá na direita do Pai, na destra do Pai. Está terminado, completa. Ele assentou ao trono de Deus. Significa que Deus aceitou totalmente o seu sacrifício. Ele fez completo, como ele iria para isso. Olhando para Jesus. Não olhar para nós mesmos, nem olhar para os outros. Não olhar para as nossas dificuldades. A nossa dificuldade diária, às vezes atrapalha a pessoa olhar para Jesus. Você vai olhar muito para as dificuldades. Não devemos olhar de maneira nenhuma para as dificuldades como impede, né, de você olhar, chegar a Jesus, que é a Deus. E nós olhamos as dificuldades, mas nunca ficar só fixado na dificuldade e Jesus fica de lado. Nossa dificuldade sempre vai acontecer diariamente, uns mais e outros menos. Olha também para as nuvens de testemunhas do Antigo Testamento que nos inspira em nós o encorajamento de seguir a caminhada. Mas a gente nem olha para isso. Esquecemos dos profetas. Principalmente se encontra na pessoa, na obra de Cristo, que está adiante de nós. Nós olhamos assim, ele está diante de nós. A obra dele, no que nós estamos fazendo, no que nós estamos seguindo. O autor e consumador da fé. Então olhamos, sabemos que temos a vida eterna. O consumador da fé. E é o evento supremo da história da fé na carreira cristã. Jesus, como autor e consumador da fé, ele tem trazido ao alvo final da fé aos que aproximam de Deus. Então, os que vai aproximando de Deus, então é por causa daquele, ele que nos trouxe. Pela fé que nós temos, a fé não é nossa, não é de dar força nossa, é o Espírito Santo, é a crença em Deus, aquela confiança que você tem que ter em Cristo. Que ele é o consumador da fé, ele é o alvo final da fé, o alvo, sabe, que é uma meta que nós cristãos temos, quer dizer, e com isso que vai nos aproximando mais de Deus, por intermédio de Cristo, um culto agradecido e aceitável na sua presença, o culto deve ser assim, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria. De acordo com essa tradução, Jesus escolheu o sofrimento em lugar da alegria. Em lugar da alegria. Que poderia ser o caso que ele tivesse recusado a morte e ficasse no céu. Isso está em Filipenses 2,6, eu não escrevi, se vocês quiserem ler, é bom.
Filipenses 2,6, vamos ver. Veja aqui na Bíblia, acompanhe aqui. Filipenses 2,6. Uma parte bem conhecida. Alguém pode ler. Ou pelo menos, ele poderia ter evitado a cruz aqui na terra. E ele não evitou isso. Eu vou ler então. Olha, fala assim, ó. Vou ler assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, de sorte que haja em vós, falando para os filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então tem que haver em nós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Certo? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então quer dizer que nós vemos aqui tudo que Cristo fez, então nós devemos ter isso como exemplo, então ter o mesmo sentimento. Ele esvaziou-se a si mesmo, então nós devemos também, para seguir a Cristo, esvaziar a nós mesmos, não deixar os outros que querem nos esvaziar. Mas esvaziar o quê? O nosso velho homem, a nossa velha natureza, os nossos maus costumes, quase coisas de mal que não edificam. Então nós devemos, às vezes, esvaziar, humilhar, esvaziar o nosso orgulho, seguir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus também. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo. Então nós devemos tomar em forma de servo, está pronto para servir, principalmente a Ele. Então, olha, Ele foi semelhante aos homens, mas tem uma coisa que não foi: pecado. Ele, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Então aqui nós vemos, João 10, 17, não escrevi, 17 e 18, capítulo 10, é bom ler também. Uma outra tradução possível também pode ser: pela alegria que estava proposta. Nesse caso, Jesus suportou a cruz. Ele via que a alegria dele que estava depois de Jesus como Deus, eu vou fazer esse sofrimento agora. Ele olhava para a frente e a alegria que estava proposta. E nós também cristãos, devemos olhar pela alegria que está proposta lá no futuro, que nós vamos morar lá no céu. Então o sofrimento que nós temos aqui, se é, às vezes sofremos, se é que é sofrimento, se compara com o sofrimento de Cristo, mas nós olhamos para a proposta. O que está proposto para nós? Quando nós partimos desta vida, vai para um lugar melhor. Então por isso, ele suportou a cruz no regozijo da alegria de ser o salvador de seu povo, depois do necessário sofrimento e morte de cruz, no mesmo sentido em que Moisés contemplava o galardão. Olha isso em Gênesis. Jesus foi ciente do galardão que receberia. Em Hebreus também dá. Então, ele não fazendo caso da ignomínia, que tem embaixo desse, ele não fazendo caso da ignomínia, a crucificação foi uma forma de morte tão repleta de sofrimento, que era proibido, naquele tempo, infligir a um cidadão romano. Ainda mais, os outros acreditavam que aquele que fosse pendurado no madeiro tinha sido amaldiçoado por Deus, que está em Gálatas capítulo 3, nós vamos lá, Deuteronômio 21, 23. Alguém abriu João lá, eu falei 10, 17, vou abrir aqui para acompanhar, pode
Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Olha bem, Jesus disse, ó, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que ele está dizendo aqui? Ó? Vamos trocar em miúdo. Tomar o quê? Ele deu a vida dele, ele foi morto, morreu na cruz, para ele tornar a tomá-la. A vida dele própria, porque ele tem o corpo glorificado. Tem de volta, né? Teve de volta a vida dele. Então, aí, e depois eu dei o 18 também. Pode ler o versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Está vendo? Amém? Jesus disse, ó, ninguém, olha o português, não precisa ter, fala mata, mas ninguém me tira de mim, quer dizer, ninguém me tira de mim, ninguém me tira de mim. Então Jesus, não é que tiraram, eles pensam que eles mataram, crucificaram Jesus na cruz, quiseram, né? Não, ele falou, ninguém atira de mim, se ele quisesse, ninguém pegava a mão nele. E o meu avô ensinava isso, meu avô, no espiritismo, eu não gostava que falasse espiritismo, eu falava que ele tinha um dom de profeta. Ele falava assim, ninguém põe a mão de Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Ninguém, foi uma aparência que ele fez. Mas não. Na segunda vida ninguém vai pôr. Na segunda vida não, ninguém tira a vida dele. Nessa primeira ele falou, ó, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele falou que ele deu a vida dele, interessante. Tendo poder para dar, né, e poder para tornar a tomá-la, inclusive ressuscitar, ele tinha tudo esse poder, mas só que ele falou assim, este mandamento recebi de meu Pai. Olha o 19, leia o Daniel, você está aí ainda, olha bem que confusão que deu ainda. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Está vendo? Por causa dessas, houve a divisão, aí que dividiram mais ainda, mas onde está, como é que está falando isso aqui? Então, agora vamos voltar lá no capítulo 7, de Hebreus. Olha o versículo 23, leia aí o versículo 23. De Hebreus? É, de Hebreus 7. E aqueles tornaram-se sacerdotes em grande número, pois pela morte foram impedidos de permanecer. Pela morte foram impedidos de permanecer. Morte de quem? Aí, deixa eu queria falar morte de Cristo. Morreu? Então por isso, ó. Pela morte foram impedidos de permanecer, porque eram mortais. Então eles tinham um prazo que eles não poderiam continuar. Mas foram essenciais eles. O sacrifício deles, de sacerdote, foram essenciais, que não podia dispensar. Era tudo propósito de Deus, que é obrigatório por lei. Era um sistema de sacrifício. Muitos sacerdotes, debaixo do sistema Antigo Testamento, foram impedidos de permanecer porque com os sacrifícios inferiores. Homens pecadores, Jesus não era homem pecador. Debaixo do sistema Antigo Testamento, então, homens, eles não podiam continuar. A frase se refere aqui aos muitos sumos sacerdotes que sempre sucederam no ofício desse. A lei da ordem tem uma meta constante sacerdotal, a lei, que cada série de fatos em grandes números, mas os sacerdotes finalmente pela morte foram impedidos de permanecer, juntamente com a repetição do sacrifício do Antigo Testamento, do Antigo Sistema, que mostra o fracasso insuficiente do velho sistema.
porque eram mortais. Leia o versículo 24. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Amém. Mas este quem está falando aqui nessa versão? Jesus, o Messias. Porque permanece eternamente. Tem um sacerdócio perpétuo. Interessante. Então está falando de Jesus Cristo, que tem um sacrifício eterno. Embora a morte foi inevitável, com respeito aos sacerdotes arônicos, não só se refere ao que é eterno, mas também o que nunca mudará. Com respeito a esse princípio, o propósito da obra de Jesus Cristo foi terminada na cruz. Então, o que Jesus terminou na cruz, não ficou nada para o homem fazer. Por isso que a salvação é eterna. E muitos, sem prestar a perceber, não entendem isso. Não entendem. E essa semana, na casa de alguém, tinha que explicar. Precisava explicar. A pessoa explica diferente. E você tem que explicar. Não, a Bíblia disse assim, assim. Vamos ver o que a Bíblia diz, não é o homem. Vamos ler aí, não tem a prova, porque muitas religiões mudam. A minha igreja ensina assim, a igreja ensina assim. Isso é que a gente escuta, né? Vocês imaginam já quem é. O Novo Testamento eterno, nova aliança, é a mesma coisa. Novo pacto, novo acordo, novo convênio, consagrado com sangue, 25. Pode ler. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tem um pastor, a mulher que sempre precisa vir lá, eu acho que é interessante. Ele põe um meio assim, para no meio, sabe? Aí ele explica nesse olho, portanto, nós calma aí, portanto o quê? E vai, sabe que é até interessante? Ele fala, então, portanto, pode também, ele manda dizer, para. O cara tem uma voz, não lê ele mesmo, o pastor não lê para ele. Também o quê? Salvar. Ele aproveita aí para salvar e vai embora. Perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Continua, irmão, continua aí. Então, vivendo sempre para interceder com eles. Se ele chegar a assistir vídeo, vai saber que falando dele. Sabe o nome dele, né? Esqueci. Então, perfeitamente, portanto, interessante. Olha, o Senhor Jesus Cristo só tem feito a única expiação verdadeira pelo pecado, não foi mais de uma. Ele fez na cruz todo, ele cumpriu de tudo. Não foi que ele pagou só um pecado. Ele pagou tudo, passado, presente, que nós estamos vivendo, e o futuro. É isso que é interessante. Se ele pagasse só o passado, ninguém salvaria, porque aí ele ia continuar pecando. Que diz que tem certos batismos, aí lavou os pecados passados. Agora fica na conta do camarada, né? Agora é sua conta. Você anda direito, então você pega a salvação. Agora foi feito. Olha, que absurdo, a Bíblia não ensina isso. Se eles entenderem o que é a salvação eterna, pronto. A gente até ali. Então o que é isso? então quer dizer que não precisa acrescentar nada mais. Nossas obras, por exemplo, como está Isaías 64 e 6. Quem quer ler lá? Isaías 64, 6. Vamos ler lá? Isaías 64, 6. Mas de imundo, né? Interessante também. Lá no final do capítulo, outro capítulo de Isaías 66. A 64 é o capítulo, 66 é o capítulo, 64, 6. Esse é o último. Falei, você levantou? Mas todos nós somos, como o
profeta Isaías disse isso, viu? Poxa. Mas nós, olha a comparação que ele fez. Mas nós somos como imundo. Imundo, você sabe, imundo é uma coisa muito suja. Não tem como você. Você não escutou a pessoa Porcos, Senhor da língua, né? Falando, trocando com miúdos, somos como os porcos, somos imundos, das coisas E terrenas. quando eu falo criança, poxa, você está imundo? Você está imundo, ele está imundo. E todas as nossas justiças como trato de imundícia. Para quem que ele está falando isso? Esse dia eu tive que, faz um tempinho já. A pessoa escreveu para mim, que citou esse versículo, crente, de outra igreja. Aí eu respondi. Eu falei, ela pôs nós cristãos. Eu falei, não. Aí ele está falando, ele falou, mas nós somos, como ele falou, a comparação da humanidade, como trapo, mas nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha murcha, né? Com sol, né? E as nossas iniquidades com o vento nos rebate. Ele está falando isso a respeito de quem confia para a salvação. Se nós for olhar nossas obras, a nossa justiça, confiar nela, então ele comparou. Não confio porque ela é como trapo de imundícia. Agora, De Deus, não, como trapo de imundícia. Mas a justiça do crente, do cristão, ela vale prata, vale ouro, prata, ou madeira ou feno. Aí é diferente. Agora, é efeito de salvação, confiar, então, bora. Mas não é que as nossas obras, então você vem na igreja, você louva a Deus, você está servindo. Quanto mais você trabalha, porque tem a recompensa, tem o galardão. Se nós virmos na igreja, se nós servirmos e fazendo isso com amor e tudo, como que vai ser isso como um trapo de imundícia? Não é. Então a única maneira pela qual o homem pode chegar-se a Deus é por fé em Jesus Cristo, o Filho, que morreu na cruz. E que está na presença de Deus, a mão direita de Deus, do Pai e do grande Deus Todo-Poderoso. A perpetualidade da vida é do sacerdócio de Jesus, não do sacerdócio humano. Toma possível a sua eterna intercessão. Ele se tornou o nosso eterno intercessor nosso diante do Pai, em favor dos que por ele chegam a Deus, que é tudo por meio de Jesus. Chegando na total eterna salvação deles, totalmente por referir-se à abrangência da salvação, satisfazendo cada uma das nossas necessidades. Qual ou a eternidade da salvação, por ser baseada sobre o fato que Jesus vive para interceder por nós, que somos o povo dele. 26. Pode ler. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu. Olha bem, ele fala por que nos convinha. Por que nos convinha tal sacerdote? Então ele expressa que o fato de que ninguém, mais que nunca, menos exaltado poderia ter cheio dentro das necessidades da raça humana. E ele foi exaltado, ele nos satisfez tudo da necessidade da raça humana, se procurar a ele. Se procurar ele. Então ele descreve aqui o caráter irrepreensível, puro e perfeito do Filho de Deus, que não tem como você apontar um defeito, como o nosso grande sumo sacerdote. E além disso, diz o que Cristo não só se fez pecador, ele não teve pecado, ele se fez pecado, quer dizer, que ele tomou o lugar da raça humana, mas ele não era pecador, como alguns afirmam.
mas sim foi o sacrifício expiatório que agora ele está assentado à mão direita do Pai, que é a posição exaltada, mais exaltada, que ninguém vai chegar a esse ponto, nos céus e na terra também. A posição no céu e a posição na terra. Jesus culpa essa posição exaltada na terra nos cristãos, os crentes verdadeiros, porque o mundo em geral Cristo não está. E naquele que nós cantamos 386, olha que não fala nossa nação brasileira, se o teu eu já esqueci, é o Salvador Desta nação brasileira, seja Jesus o Senhor. Olha, dessa nação brasileira, seja Jesus o Senhor, mas não é. Esse país tão querido, É. renda-se ao Salvador. Então, olha que letra bem, esse país tão querido, Renda-se ao renda-se ao Salvador. Ele não está, se fosse, o que está invertido a situação ali. Está longe disso. Está longe, longe. Não vou falar porque a gente pode responder depois. Né? Você está longe disso aí. É lamentável isso daí. Então, ele, assentado à mão direita, que é a posição mais exaltada no céu e na terra. O autor mostra a importância da identificação de Jesus, mas é igualmente necessário que esteja sem pecado, a fim de ser qualificado para entrar no santuário celestial. Ninguém é igual a Jesus. Para ele fazer isso, para o que ele fez, era necessário alguém sem pecado, ao único, ao Filho de Deus. 27. Vai dar para terminar aqui, eu acho. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. 28. Porque a lei constitui como sumo sacerdote homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Amém. Então, o sacrifício diário oferecido pelo sacerdote debaixo do Antigo Testamento judaico, a obra do sumo sacerdote judeu durante o grande dia da expiação, que especificou sua dignidade. Já era digno. Agora Jesus Cristo, ele não teve que adotar o mesmo critério deles. Jesus Cristo, ele adotou o critério de como santo não puro, que a morte de Cristo na cruz. Eles não morreram na cruz, mas nem que eles morressem na cruz não resolveria nada. Então eles não têm culpa, não podemos criticar eles, porque eles estavam fazendo o que Deus estava caminhando. Era um símbolo que um dia ia vir o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Evangelho de João, eu acho que 29 parece, né? Tem alguém lia lá depois também. Olha, aí nós vemos aqui que ele fez a expiação, todos, irmãos, a morte na cruz, expiou todo o pecado, passado, presente e futuro, que nenhum sacrifício adicional seja necessário, não precisa mais. O contraste que entre os sacerdotes levíticos, que repetiram diariamente e anualmente, e o sacrifício e a oferta de Jesus fez a si mesmo, uma vez por todas, completo, e desenvolvido em que aceitá-lo ele dentro da sua alma. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote. Nós temos aqui, primeiro, a lei de Moisés. O sistema era imperfeito, porque dependeu de homens imperfeitos. A promessa de Deus que ele ia instituir um sacerdócio mais superior,
que é a ordem levítica, para Salmo 110. Vocês perdoam. Era para ser o 8, daqui eu terminei, olha. Vi agora. Eu não escutei isso da final. Vocês perceberam ou não? Ó, parada domingo de manhã, 19/2/23. Porque eu ponho vermelho assim, Não, mas mas Deus teve um propósito. Isso aí, completamente, eu acho Eu estava diferente. também passado com ela. Hã? Eu estava, mas eu não. Percebeu? Não percebi. Você já leu mais, eu tô lendo, tudo, trazou isso tudo, mas era para ser um 8. Que eu não pus, não. Ah, agora esqueci, cheguei aqui, eu corri, eu vi vermelho no final, não tive a curiosidade para poder abrir para ver. Então tá bem, amém. Então leia o versículo 29, irmão, na minha paciência. De 1:29. Hã? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, olha, no dia seguinte, João falou, ele viu Jesus que ia vir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Cordeiro. Animais, né? Por que tu leva esse nome? Porque os cordeiros, as ovelhas, eles são humildes. Diz que o cordeiro vai matar ele, diz que não, ele só geme, né? Diz que não briga, não é guerreiro. Eu nunca me morre vi. calado. É, lá em Maringão, eles matam muito. Já fiz isso. E o João Eu fui Carlos faz isso. matar, me pendurou e mandou. Não, eu não consegui. Eu vinha essas coisas na minha mente que eu não consegui. Eu disse para o moço, olha, arruma outro para. O cabrito ele matava, não tinha problema. Falta o peseiro, né? Diz que o cabrito, né? Cara, o porco, então. Hoje dá uma marretada na cabeça dele, né? Então, não fazia A gente tanto. costumava amarrar de ponta cabeça para poder descer o sangue e na hora de cortar a garganta, limpar a carne foi limpinha. O cabrito fica esperneando, comendo, que tem em volta, fica louco. O carneiro fica ali inerte. Depois de tudo que Deus fez. Vamos louvar a Deus agora. Jesus levei aquele pessoal para batizar lá, longe lá. Aí o camarada estava lá dentro da água, conseguindo batizar, fazendo tão bonito um discurso, falando, né, que ia sepultar, os pecados deles tinham sido lavados no sangue de Cristo na cruz. Aí depois você só que a hora que você levantar, aí você vai ter que lutar pela sua salvação, que vai estar frente com você. Você escutou essa conversa? Falada? Poxa, Era discurso lá, né? puxa, Não, lá dentro da água, lá dentro da água. puxa vida. Agora Então por isso que fala tudo mais. O que eu vi. está indo tão bem. Puxa. Agora para frente é conhecer. Anda na linha que Mas você que eu falei, tanto que eu vejo falar, não. Você viu o povo pastor, o pregador, o pastor mesmo, não falar disso aí. Para mim? O pregador está falando, não é como.
Fico lá no fundo, ó. Você vai ficar com a mulher, fica escutando os O irmão Antônio, ele muda de voz dentro do tom. Falei, os outros Faílio, Luciano, Daniel Domingos, ninguém. Eu consigo também, eu não fico admirado ele vai dentro do tom, bom, né? Sempre está fazendo os enfeites, eu arranjo muito tom, assim. Tá bom? É dele, né? É ele que é o maestro. Deus que dá. Tá louvar ele. Irmão Paulo termina com oração, que nós podemos estar à noite aqui novamente. Senhor, agradecemos, né, por mais esta manhã, por mais esse dia, né, que o Senhor nos deu aqui, né, que nos sustentou, que estamos aqui. Pedimos pela igreja, né, da noite, que possamos estar aqui presente, que os irmãos também possam, o Senhor possa estar manifestando o coração de cada um deles, dando desejo de estar aqui, Amém. junto conosco. Abençoe o pastor na direção, né, que o Senhor possa estar abençoando ele, a sua família. Amém. Cada um de nós que estamos aqui, mais uma vez pedimos, né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, principalmente, né, nossos irmãos, da carne. Né. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, né, na vida espiritual. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, e por tudo que tem feito por nós até o dia de hoje, e pela confiança que podemos ter que o Senhor é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que pode nos guardar, né, nesse mundo. Né. Então, por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.